facilitar o entendimento, eu vou trazer muitos números, eu vou pedir licença para utilizar o PowerPoint. Bem, o tribunal realizou no ano de 2016 uma auditoria operacional sobre a judicialização na saúde. Esse foi um trabalho que foi feito em 10 estados e teve como objetivo identificar o perfil, o volume, o impacto das ações judiciais e avaliar a atuação do Ministério da Saúde para mitigar os efeitos negativos da judicialização. Portanto, o objetivo desse trabalho no TCU não foi de forma alguma criar um juízo de valor a respeito se a judicialização é boa ou é má. Passamos longe disso. Em 2017, início desse ano, o tribunal avaliou essa auditoria e prolatou o Acórdão 1787, e eu vou me basear nesse acórdão para apresentar alguns números que eu selecionei por considerar relevantes para o objetivo dessa audiência pública, mas que eu recomendaria a quem tivesse interesse de lê-lo, porque ele tem muito mais informações do que eu estou apresentando aqui agora. É impossível ler, né? Desculpem o tamanho da letra, mas isso aí foi o primeiro levantamento que nós fizemos. Foram informações que foram obtidas junto aqui ao próprio CNJ, que colaborou muito na realização desse trabalho, e ele mostra basicamente os 8 processos mais relevantes no STF, e alguns deles têm muita correlação com o tema dessa audiência. Um deles é um processo do ministro Marco Aurélio, que o tema é o dever do Estado de fornecer medicamentos de alto custo ao portador de doenças graves que não possui condições financeiras para comprá-lo. Esse processo, que terá repercussão geral, ele atinge cerca de 22 mil processos. O tema 793, que é a responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, e o tema 500, que é o dever do Estado de fornecer medicamento não registrado pela Anvisa. A partir dessas informações, nós começamos a fazer os trabalhos, e um primeiro número que também não é novidade foi demonstrar o volume de recursos investidos pelo Ministério da Saúde nas ações judicializadas, né? Então, de 2008 a 2015, a gente tem praticamente pode-se dizer, um crescimento quase que exponencial. E aqui a gente está tratando somente de demandas relacionadas a medicamentos, sem considerar as demandas dos estados, que são muito maiores. Eu vou mostrar na sequência um número que comprova isso, né? Então, em 2014, o Ministério da Saúde foi responsável por ações da ordem de 700 milhões, e quando você vai analisar dentre os estados fiscalizados, somente os estados de Minas, Santa Catarina e São Paulo tiveram um gasto de 772 milhões. Isso é uma informação importante para se considerar as possíveis soluções para esse problema. E a gente avaliou que o impacto da judicialização, se a gente for analisar do ponto de vista do número de ações, ele realmente está lá na Justiça Estadual, né? Em 9 TJs houve um aumento de 58 mil ações em 2013 para 77 mil, e na Justiça Federal de 7.300 para 11 mil. A maior parte dessas demandas são para medicamentos e para tratamento médico hospitalar, representando 85% dessas ações. A maior parte de litigância individual, a advocacia privada e defensoria pública têm atuado de maneira equivalente nesses processos. A maior parte dos processos se referem a regiões centro-oeste, sul e sudeste, e em estados que têm maior índice de desenvolvimento humano. Um dado curioso em relação ao Ministério da Saúde, que muitas ações demandam, por exemplo, o fornecimento de fraldas, e sem entrar também no mérito dessa questão, mas o impacto disso em relação à questão do frete, por exemplo, é expressivo.
né, ao longo dos anos. A gente tem visto também um crescimento. Então, o último dado que a auditoria à época conseguiu obter junto ao Ministério foi de que se gastava cerca de quase 3 milhões com fretes, em função do volume, né? Analisando o perfil dos itens judicializados no âmbito do Ministério da Saúde, entre 2010 e 2015, 54% dos dados das demandas se referiam a 3 medicamentos. À época, 2 não eram incorporados ao SUS e 1 ainda não tinha um registro na Anvisa, que é esse do meio. Esse do meio é o Soliris, desculpem, ficou muito pequeno, que recentemente foi registrado na Anvisa, representando aí 1,5 bi nesse período de 5 anos. Se a gente for considerar o ano de 2014, 55% dos gastos judicializados se referiam a outros 2 medicamentos e que você praticamente que o Ministério praticamente investiu R$1 milhão por paciente ao longo daquele exercício. O efeito do Soliris foi interessante, porque como não havia uma referência de preços, normalmente, após quando o gestor ia fazer a aquisição desse medicamento, a média que a gente conseguiu levantar nos bancos de preços, nas pesquisas, nos referenciais, é que o medicamento saía na faixa de R$21 mil. E com o registro, a Anvisa, a CEMED, que foi citada pelo brilhante orador que me antecedeu, ela estabeleceu como um limite para a cobrança desse medicamento de R$11 mil. Então, a gente percebe, e eu vou mostrar aqui um outro resultado de um outro trabalho feito pelo TCU, o efeito benéfico que teria para fins de economia do Estado de um registro de um medicamento judicializado pela Anvisa. Somente levantamento feito pelo próprio Ministério, se desde quando se começou a judicializar esse medicamento, se o preço já tivesse sido regulado nesse patamar, se teria uma economia de 300 milhões de reais. O Ministério, depois que o tribunal efetuou o julgamento desse processo, o Ministério tem adotado uma série de medidas para melhorar a questão da judicialização, para monitorar. E aí eu só coloquei, só para ilustrar, um documento que recebemos diretamente do Ministro da Saúde, encaminhando um relatório de acompanhamento de entrega justamente desse medicamento de Soliris, porque não havia, até a época da realização da auditoria, no âmbito do Ministério, um monitoramento do que acontecia com os medicamentos que eram distribuídos para os pacientes. Então, tinha medicamento que era fornecido para o paciente que já tinha falecido, e a vantagem para o Ministério de se acompanhar o que está acontecendo com a evolução do tratamento do paciente é de você não desperdiçar esses recursos, né? Então, nesse relatório, chama a atenção alguns números, né? Foram 415 visitas técnicas feitas pelo DenaSUS. Desses 415 visitas, 28 pacientes não foram localizados, 13 já haviam falecido e 6 se recusaram a serem entrevistados pelo DenaSUS. Isso totaliza mais ou menos 70 milhões de reais investidos nos medicamentos. Então, é importante que esse monitoramento do pós-judicialização, se é que a gente pode chamar assim, que ele ocorra. O tribunal fez, em 2012, um trabalho sobre a questão da regulação dos preços dos medicamentos no Brasil, de atualmente responsabilidade da CEMED, resultando no Acórdão 3016, e lá a gente percebeu, à época, uma série de possibilidades de melhoria do sistema regulatório. Dentre as distorções que a gente percebeu, foi a adoção de preços já elevados como teto. O modelo regulatório brasileiro é baseado no que eles chamam de price cap, então se registra o valor máximo que se pode vender, e obviamente os laboratórios fazem descontos de acordo com sua conveniência comercial. De 50 medicamentos analisados, em 23 deles, o Brasil, à época, era o que tinha o maior valor no mundo, já excluindo todos os impostos, tanto no Brasil quanto lá fora.
O modelo regulatório vigente à época impossibilitava o reajuste de preços para baixo, provocando uma série de distorções. Eu trouxe um dos exemplos. Esse medicamento trastuzumab, ele é um medicamento para tratamento de câncer de seio, que à época, comparando com Nova Zelândia, Estados Unidos e outros países, o Brasil tinha o maior valor, muito acima da média. Esse medicamento foi incorporado pelo SUS e ele, a partir dessa incorporação, num monitoramento feito pelo tribunal em relação a aquisições mais recentes, esse valor caiu praticamente para R$ 4.000 na média. Né? Então, portanto, abaixo da média pesquisada à época. Né? Isso também é algo que tem que ser levado em consideração no desenho das soluções para o problema da judicialização. E eu queria também compartilhar com todos os presentes uma ação civil pública muito interessante que foi protocolada aqui no TRF, pela PGRDF. Ela usou alguns dados desse nosso trabalho e ela detectou um desvio decorrente de uma prática, digamos, a entendimento do Marcelo, pessoa física, né, antiética. O laboratório, quando ele recebia a determinação do juiz para fornecer esse medicamento, o gestor, ao fazer a compra, o laboratório perguntava qual era o protocolo do tratamento. Se não era o protocolo do Ministério, e óbvio que não era porque estava sendo judicializado, o preço cobrado era o preço cheio. Não era o preço que estava sendo praticado no âmbito do Ministério, para o Ministério da Saúde. Então, a procuradora, que eu me peço desculpa porque esqueci o nome dela, ela fez um levantamento em todos os estados, mapeou essa diferença, está pedindo a devolução dessa diferença, e ela fez uma sugestão muito interessante que o tribunal também fez nessa decisão, que é de o governo avaliar a quebra de patente. Um outro exemplo da necessidade de se monitorar a judicialização é esse caso desse medicamento, em que, no mesmo dia, 13 pacientes tiveram a prescrição desse medicamento por um mesmo médico, por uma doença altamente rara. Eu vou acelerar, que eu só tenho 2 minutos. Aqui é só para mostrar um pouco do perfil da judicialização dos itens incorporados. A gente pode perceber que há no estado de São Paulo, Santa Catarina, os itens incorporados, o percentual está diminuindo, e em alguns municípios está aumentando por umas questões muito locais. Mas o importante é mostrar aqui alguns gráficos a respeito de medicamentos judicializados nos estados que ainda não foram incorporados pela Conitec e sequer incorporados ao SUS. Né? Os que não foram incorporados ao SUS, eles têm aí cerca de 67 milhões de reais em gastos. Né? Deixa eu acelerar. Desses gastos, a maior parte deles, a parte de baixo do gráfico, essa parte colorida do gráfico de barras, a gente percebe que são componentes especializados, oncológicos, e medicamentos não contemplados no SUS. Por que é importante esse dado? Porque confirma a informação que foi passada de que os estados e, mais à frente, os municípios também, eles estão tendo que custear medicamentos que seriam de obrigação da União. E eu encerro a minha apresentação em respeito aos demais oradores. Vou deixar disponibilizado o PowerPoint e agradeço a oportunidade, e só queria apresentar aqui um resumo rapidamente das decisões feitas do acórdão feito. Então, assim, só destacando a questão da licença compulsória, o tribunal recomendou para o Ministério para que se avaliasse, dentro das possibilidades, a licença compulsória para exploração de patente. Agradeço a oportunidade e bom dia a todos.